Então, bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez nos encontramos, agora praticamente finalizando mais uma semana. E hoje, dia 28 de agosto, a igreja celebra o dia de Santo Agostinho. Ontem foi Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, e hoje celebramos o dia de Santo Agostinho, esse santo muito conhecido, sobretudo porque se caracterizou, mesmo antes de ser cristão, pela busca da verdade. Muitas vezes se fala de Santo Agostinho, como aquele jovem, meio perdido, que levou uma vida assim, meio conturbada, leviana, mas a característica de toda a vida de Santo Agostinho é esse seu desejo irresistível, muito forte, de busca pela verdade. Mesmo que ele tenha andado por caminhos tortuosos, mas era um jovem que buscava, se sentia atraído, por esta verdade que ele buscou muitas vezes fora, até nos estudos, porque ele chegou a ser um mestre também, ensinava, e portanto ele buscava fora a verdade, e aí ele fez a grande descoberta que a verdade estava dentro, porque a verdade é Deus, e Deus habita o coração do ser humano. Então, justamente foi essa grande iluminação da fé cristã, por isso que recebe o batismo, se torna cristão. A mãe, depois de ter rezado tanto, fala-se de uns 20 anos pelo menos, que a sua mãe rezou, uniu oração e lágrimas, súplicas pela conversão do seu filho, que não era simplesmente mudar algumas atitudes, mas sobretudo encontrar essa verdade que ele sempre buscou. E essa verdade para Santo Agostinho é o amor de Deus. Deus que se manifesta a ele na sua graça como o amor. E esse amor que Santo Agostinho vai chamar de uma beleza, uma beleza, e que aquela famosa frase de Santo Agostinho, tarde te amei. Mas o importante é que amou e se sentiu amado. Então, rezemos para que também nós busquemos a verdade, e a verdade que se manifesta dentro do nosso coração, porque é aí que Deus quer habitar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renovai, ó Deus, na vossa igreja, aquele Espírito com o qual cumulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo Espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Evangelho se encontra em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. É a famosa parábola, de novo Jesus volta a ensinar com parábolas, a famosa parábola das 10 virgens, que foram para a festa de casamento. 5, como o Evangelho classifica, eram prudentes e 5 imprevidentes, ou seja, insensatas, a palavra um pouco mais dura, loucas. E, portanto, o que é que caracteriza esses dois grupos, para que um seja chamado de jovens sensatas e jovens insensatas? Primeiro, não é o fato de terem sido chamadas para o casamento, todas elas foram. Não é o fato de todas terem cochilado e dormido enquanto se esperava o noivo, mas o que vai distinguir esses dois grupos é a preparação para aquele momento. Todas estão lá, porém algumas, como se fez essa divisão, 5, a metade. Então 5 estavam preparadas e 5 não se prepararam. Isto é, elas receberam o convite e atenderam o convite. Não é que elas não foram para a festa de casamento, elas foram. Mas a grande diferença é que elas não se prepararam para isso. E a preparação consistia justamente em ter óleo de reserva. Por quê? Porque não se sabia exatamente a hora que o noivo ia chegar. E essa reserva de óleo
nos chama a atenção para algo que é muito importante na vida do ser humano, que é a generosidade. Essa palavra generosidade significa justamente abundância do coração, né? Totalmente contrário àquilo que muitas vezes nós alimentamos, que é o calculismo, que é fazer o mínimo necessário, né? Fazer só aquilo que é pedido, nos restringir a um legalismo, a um rubricismo. E aqui são várias situações onde essa falta de generosidade se evidencia. Então elas foram chamadas para uma festa de casamento. E segundo o costume, claro que o casamento, né, dentro da cultura, né, judaica, ele demora vários dias. É tanto que a gente tem um exemplo disso nas bodas de Caná, diz no terceiro dia, não é? Então, no terceiro dia, isso indica que não era um momento, nem muito menos um dia só, para a celebração do casamento. Porém, chegava ao ponto mais alto quando o noivo, né, acompanhado, né, dessas jovens e também de uns amigos, de uns parentes, ia buscar a noiva, né, e trazia a noiva até a casa do seu pai, né, do pai do noivo, onde ia haver a festa. Então, entrando na casa do pai do noivo, agora o casal, então ali se concluía a festa de casamento, né? Tinha o grande banquete. E, portanto, isso se fazia de modo muito solene. Por isso que elas levam tochas, né? Essas tochas acesas, né? Para dar esse tom de solenidade, né? Dessa luz, né? Que sempre é um sinal de alegria, né? De festa, né? Por isso que na nossa tradição litúrgica, né, nós costumamos também usar as velas, né? E quanto mais velas, né, nós colocamos, a própria procissão, né, uma procissão luminosa, tudo isso então tem esse caráter festivo, né? Essa luz que ilumina e dá alegria. E, portanto, elas deveriam ter essa consciência, até pela própria experiência, né? Já deviam ter escutado falar em casamentos e também atrasos do noivo, mas essas 5, elas não se prepararam. Elas tiveram só o entusiasmo de ir para a festa, mas não tiveram a responsabilidade de preparar-se para a festa. Então, se perguntar, a qualquer pessoa, né, se no final de sua vida quer encontrar a felicidade plena, todo mundo certamente dirá, sim, quero. Todo mundo quer ir para o céu, mas sim, mas sem dúvida, né? Todo mundo quer. Mas a grande pergunta, está preparando-se para isso? Está alimentando a sua lâmpada? E alimenta-se a lâmpada justamente com a generosidade. Então, quando as nossas atitudes elas são transbordantes, né? O próprio Jesus, até no Evangelho de São Mateus, no início, vai dizer, não é? Que a nossa medida tem que ser transbordante, não é nada com mesquinharia, não é nada com essa mentalidade reducionista, que é isso que está transformando o mundo cada vez mais em egoísta, né? Em pessoas muito individualistas, muito apegadas às suas coisas, que são incapazes de transbordar dessa generosidade. Então, essas jovens, elas querem a festa, elas querem participar, mas elas não querem se preparar. Ou melhor, elas não se prepararam, né, de forma generosa, porque excedendo o tempo, né, que aquela reserva que estava na lâmpada iria terminar, então perdia todo o sentido da presença delas ali, porque a presença delas ali tinha uma missão, tinha uma coisa muito, muito definida, ou seja, iluminar o caminho, mostrar que ali estava havendo uma festa de casamento. Então era muito, muito significativo. E, portanto, elas não se prepararam. Em relação a essa questão
de sensatas e insensatas, Jesus já tinha dito antes no Evangelho, ali pelo capítulo 7, em relação àqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. E aí Jesus comparou: quem escuta a palavra e coloca em prática se assemelha a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, a tempestade e tudo isso, e a casa não desabou. Depois Jesus diz: mas quem escuta a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem imprudente, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E ali, o primeiro vento que deu, aí a casa desabou. Depois Jesus vai dizer: naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome realizamos muitos milagres, em teu nome expulsamos muitos demônios. Aí Jesus vai dizer: não vos conheço, operadores da iniquidade. Vejam que o final do Evangelho também diz isso, né? Quando elas começam a bater, insistindo, para que a porta seja aberta, então a resposta será: em verdade vos digo, não vos conheço. Então, aquilo que é decisivo para nós sermos reconhecidos pelo Senhor é nossas lâmpadas acesas. E as lâmpadas acesas significam justamente a vida que é vivida de forma transbordante de caridade, de justiça, de amor, de fraternidade. Então tudo isso alimenta esta luz que vai iluminando os nossos passos. Outro tema, que aparece aqui, já tratado no Evangelho, no início do Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E essa luz é sempre o resplendor da luz, que é o próprio Jesus, como ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então vejam que essa parábola evoca muitos ensinamentos de Jesus, justamente para falar não do momento final da nossa vida, nem da sua vinda definitiva no fim dos tempos, mas o foco, o acento está nessa preparação para isso. Então, não há maneira melhor de nós nos prepararmos, senão alimentando esta luz que nos foi entregue. E a própria palavra de Deus se apresenta, sobretudo nos Salmos, como luz. Até nós rezamos e dizemos, tua palavra é luz para os meus passos, Senhor. Então, essas jovens que não alimentaram as suas lâmpadas representam justamente aqueles que não guardaram esta palavra, que não se deixaram iluminar por essa palavra, que não se deixaram convencer por ela, converter por ela e assim por diante. Então, que de fato nós que temos a graça, recebemos a graça dessa palavra que nos é dirigida, a cada dia nós recebemos o óleo. Mas será que nós estamos colocando esse óleo nas nossas lâmpadas? É porque o óleo foi dado para alimentar essa palavra que nós recebemos, essa palavra que nos é dada de forma abundante. Se nós observarmos, até mesmo na liturgia da igreja, nós temos a cada dia, pelo menos três trechos da Escritura que são anunciados. Na missa da semana nós temos a primeira leitura, o Salmo, que é a palavra de Deus, o Evangelho. No domingo nós temos a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Então essa palavra, esse óleo nos é dado abundantemente. O que é que estamos fazendo com ele? Colocando nas nossas lâmpadas ou deixando? Aqui é interessante que no Evangelho se diz que as 5 que eram imprevidentes e as outras 5 que eram previdentes pegaram as suas lâmpadas, as imprevidentes, e não levaram o óleo consigo. Não levaram. Então o óleo existia.
Parece que havia essa reserva de óleo, mas não levaram, enquanto que as outras pegaram as suas lâmpadas e levaram o óleo. Então vejam que tudo é a graça de Deus que nos é dada, mas como é que nós estamos fazendo diante dessa graça de Deus? Então que de fato mantenhamos as nossas lâmpadas acesas, tenhamos generosidade na nossa vida, que de fato essa será a melhor preparação para entrarmos na festa, na sala do banquete, do festim nupcial do Cordeiro, que será a felicidade para todos. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.